Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio Semegincast. Eu sou a Maria Helena e o Semegincast tem o objetivo de conexão entre os empreendedores. Antes de começarmos, já aproveite e se inscreva no canal. E agora agradeço a presença de Clecimara Castro, que vai estar nos falando sobre terapia, da dor ao propósito. E eu muito quero aprender sobre isso. Clecimara, muito obrigada por aceitar o nosso convite, muito obrigada por estar apoiando esse projeto da Passe da Cultura, junto à CEMEG. E assim, muito bom tê-la conosco e poder aprender um pouquinho mais com você. Maria Helena, antes de tudo, eu quero agradecer. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho da Releve, da terapia, também conversando um pouquinho com o público com relação ao que seria essa parte da dor ao propósito. Privilégio meu de estar aqui podendo fazer isso. Muito obrigada. Então me conta, da dor ao propósito. Gente, esse nome realmente faz, né, a gente revirar muitas dores, lembranças, memórias, acontecimentos e o que nós temos que ver, fazer para a gente se conectar, se melhorar e esse percurso, esse aprendizado. Então, primeiramente, eu quero dizer que eu fiz essa formação, né? A terapia, o nome Releve é justamente para representar a forma que eu quero levar para o público sobre o que é a terapia, né? A terapia hoje, se a gente for ver, Maria Helena, tem várias, né? Nós sabemos que tem várias terapias, tem a psicologia também, tudo para acrescentar, para ajudar as pessoas que estão com feridas guardadas, né, há muito tempo e precisa, né, ressignificar para ter uma vida mais leve. Então eu dei esse nome que faz sentido depois que você faz a terapia ou que seja uma psicologia, passa pela psicologia, você fica uma pessoa mais leve, né? E com relação a esse tema, que é da dor ao propósito, o que eu posso falar para você é que quando você identifica, conhece, permite curar uma dor que você teve durante a sua vida, ou nem que seja em algum momento da sua vida, você consegue chegar mais perto, ou então até usufruir do propósito que você tem. Porque muitas pessoas, o que eu vejo hoje? Você pode concordar comigo ou colocar a sua posição também. Que as pessoas, quando elas estão feridas, geralmente elas não têm um propósito definido, ou às vezes tem, fica um pouco mais longe, mais difícil. Quando elas estão tratadas, se permite, né, se tratar e se conhecer melhor, ela consegue ir mais rumo ao propósito. Clecimara, mas terapia é uma área nova. E a Clecimara menina lá, ela queria ser o quê? É verdade, né? Antes de chegar até aqui, a Clecimara Castro já passou por muitas coisas, né? Muitas dores, muitas percas, né? Eu sou uma menina, eu não vou poder contar toda a história aqui, né? Porque a gente vai voltar outro dia, tá? Vocês ficam ligadinho que não é só dessa vez que eu tô aqui. Não, Eu espero, né, Maria Helena? nós teremos muitos outros Episódios. momentos, exatamente, episódios para a gente falar sobre isso. Então, dando uma resumida, eu tive parte onde tive abandono. E só quem teve abandono na vida sabe como que é. É uma ferida que difícil de cicatrizar. Por mais que a consciência fala que tá tudo bem, a gente sabe o que acontece hoje, né? Entendendo um pouco o que é a parte humana, entendendo, estudando sobre a terapia, eu vejo que existe uma parte de uma consciência e o subconsciente. Então, muitas vezes, conscientemente, a gente fala, tá tudo bem, mas o subconsciente, ele registra. Então, a Clecimara Castro, lá de menina, passou por muitas dores, muitos acontecimentos, assim como nosso público ali, se a gente for perguntar, abrir uma caixinha aqui para fazer pergunta, a gente vai saber que todo mundo tem uma história, uma parte de dor, né? E profissionalmente, o que você pensava quando criança que você gostaria de ser profissionalmente? Então, eu era uma menina que gostava muito de estudar. Eu É, gostava que tanto lindo! que quando eu morava com meu pai lá em Sinop, inclusive, Mato Grosso, eu fazia
meio que duas faculdades ao mesmo tempo. Sempre gostei de muito. Hoje vocês veem eu fazendo várias coisas, né? Então, eu Uau! gosto dessa situação de não ficar preso só numa coisa, né? Ser, assim, versátil. Que nós mulheres tem essa É a façanha, busca né? pelo A conhecimento, busca né? pelo E a conhecimento. oportunidade É, apareceu e você e eu aproveitou. E aproveitei. essa faculdade você fez em que área? Louca Na para saber época, das coisas, gente. na época, eu escolhi fazer contabilidade junto com magistério, que eu também queria ser professora, vai vendo. Tá tudo certo. E tá tudo certo. Tanto é que daí, depois, muitas coisas aconteceram. Aí, Maria Helena, hoje, né, de um tempo atrás aí, eu tive a oportunidade de ser professora pelo Estado. Ah, que linda! Então, Lindo! assim, tem uma bagagem muito grande. Inclusive, esse registro foi maravilhoso. Uma experiência incrível, assim, que veio para mim, eu abracei e formei alunos. Hoje eu vejo eles como empresas, né? E fora isso, a gente fez muitas outras coisas. Então, quando eu era menina, eu tinha sonho mesmo, era de ser professora. Então, eu passei por essa fase, de um tempo da minha vida, eu consegui dar aula, né? Então, eu tive esse gostinho antes de fazer a terapia, a formação. Nossa, que legal. Nossa, fiquei muito feliz. É, Não sabia, né? não sabia, como professora eu não sabia. É. Eu também tive um período que eu estive como professora e realmente é muito Não é gratificante. gostoso? É A gente maravilhoso contribui com o crescimento, né, do profissional ser de outra humano. pessoa. É maravilhoso. Parece que o ganho é mais para nós do que para A eles. gente aprende Exatamente. muito, muito, Muito. de várias formas. Exatamente. Mas e aí, Clicimara? Realizou o sonho de ser professora, mas aí não era o que Não. você queria profissionalmente de dar continuidade. Aham. E daí aconteceu uma transição de carreira. Na verdade, nem é assim, e não foi uma carreira, porque assim, nesse período que antes de dar aula, eu trabalhei por vários anos em bancos, né? Mais ou menos uns 15 anos em banco, que uma outra hora eu venho falar a respeito da Gold Ok, Cred. Só perfeito. dando uma resumida, porque a gente quer explorar bastante, né? Acredito, Exatamente. sobre essa Releve. parte da terapia. Eu trabalhei durante 15 anos nos bancos e eu abri uma financeira, inclusive tem alguns clientes que ainda atendo, né? Nessa área de levantamento de recursos financeiros, né? E aí eu senti necessidade, porque assim, desde que eu me conheço como gente, vamos dizer assim, que é o ditado que todo mundo usa, eu sempre gostei de pessoas, comunicação, de falar e de tentar resolver temática. A pessoa vinha comprar um produto meu, eu já queria resolver um problema dela. Tentar entender, ouvir. Eu sempre fui muito ouvinte, assim, sabe? De ouvir mesmo, querer saber e se eu pudesse ajudar. E eu vi que era diferente. Então, assim, até nos bancos, quando eu trabalhava, era muito interessante que os clientes ficavam muito mais tempo comigo do que com os meus colegas. E até, às vezes, tinha um desconforto com relação ao pessoal, né? Na saúde, a gente usa o termo de escuta qualificada. Isso, é isso aí. Agora você deixou bem bonitinho, é isso aí mesmo. E Escuta eu percebia essa qualificada. diferença. E aí o que acontece? E devido a tantas coisas que eu já passei da infância, eu senti muita necessidade também de buscar me conhecer melhor como pessoa, né? Então, quando tinha cursos dessa área de conhecimento da gente mesmo, eu sempre era curiosa. E eu tive muita oportunidade. Deus foi tão bom comigo que ele me apresentava pessoas para me ajudar nesse processo de melhorar como pessoa, né? Que lindo. Inclusive, a minha igreja me ajudou muito nessa parte que eu tive, né, devido à minha bagagem, eu tive depressão, fibromialgia, umas doenças relacionadas à emoção, ao emocional, né? E aí, tinha períodos que eu pensei, não vou aguentar, eu era uma pessoa tímida por conta disso, inibida, tinha muito potencial e eu não conseguia passar para as pessoas. E também nem me relacionar, devido a tantas coisas que tinha acontecido na minha vida, né? E aí foi onde eu tive essa busca, algumas pessoas mais qualificadas que eu oferecia. Então, tive oportunidade, antes de ser terapeuta, de passar por psicologia, por cursos, né, assim, vários, que me ajudou muito, e principalmente a igreja. Eu falo que a igreja me deu uma base muito forte com relação ao encontro verdadeiro com Deus, assim, que eu tive um encontro de tipo paternidade, que me ajudou a ficar forte. Mas a própria Bíblia, ela vai dizer para nós que além da gente conhecer a palavra, de estar andando ali
com a nossa fé bem enraizada, nós precisamos entender que tem a ciência, que também a gente precisa conhecer, né, o lado físico e também o emocional através dos estudos, né? E aí, então, que eu busquei me conhecer mais com relação a terapias que eu fiz, a psicologia também, e aí eu conheci, né, esse método, que no qual foi um dos últimos que eu passei, que foi aonde foi um divisor para mim, E né? realmente, É, porque nesse processo eu já conhecia né, a é, Clecimara e a gente estava, eu e a Iris, a gente estava comentando justamente sobre isso. sim, O quanto você se tornou mais leve. sim. E depois de tudo isso que eu tive a oportunidade, né, assim, de ressignificar. Não significa que eu não passei, assim, eu ainda não passo mais. Hoje eu passo muitos problemas, assim como todo mundo, né? Claro. Que a gente sabe que cada um, a gente provoca outros. As demandas são A gente constantes, as vai mudanças passando, existem. não é? E aí você tem que estar firme, com leveza, para poder superar eles e prosseguir. Né? Então, eu tive a oportunidade de ser reprocessada por esse método, que é o método da TRG. A minha terapia hoje, que eu atendo os meus clientes lá no consultório, se chama Releve Terapia, mas o método que eu uso é a TRG. Clecimar, o que é a TRG? A TRG é a terapia de reprocessamento generativo. Então, ela vai olhar com cuidado, né? É uma metodologia que usa a conhecer a sua história, ressignificar ela para que ela não venha doer. Por não que você tenha uma amnésia, por exemplo, eu vou te ajudar, eu não fico prometendo, vou te ajudar a esquecer, né, tudo aquilo que você passou. Na verdade, a gente vai fazendo a metodologia, que é um processo, né, são 5 fases que a gente faz ali, que é onde passa por aquele processo, tira a dor, né, que viveu, e aí quando a pessoa visita aquele histórico, não sente mais dor. E é maravilhoso, e aconteceu comigo. Então, assim, eu falo hoje com propriedade, a terapia TRG, ela ajuda muito a gente a ganhar mais posicionamento, a conseguir dizer um não, porque quem é ferido tem muita dificuldade, né, Maria Helena, de dizer não, de se posicionar, até mesmo de falar, que é o que eu tinha. Quando eu entrei na CEMEG, por exemplo, né, algumas pessoas que vai estar aqui agora nos ouvindo, vai saber disso. Até você lembra, né, que eu era uma pessoa mais retraída para mim. E aí a gente vai se desenvolvendo, né? Vai ficando mais forte e o próprio inconsciente, como eu disse no início, ele vai jogar essa informação para nossa realidade e dizer que tá tudo bem, que aquilo ali é um passado que já passou e que não precisa doer mais e nem ficar em cima daquilo. Entendeu? Por isso que tipo, não gera uma amnésia. Nosso consciente, às vezes, ele quer deixar para lá as coisas que aconteceram, disfarçar, mas isso daí ainda faz ainda morada no nosso dia a dia. Porque às vezes aí do nada você se pergunta assim, gente, por que acontece isso comigo? Não acontece? Às vezes falando, por que está acontecendo isso comigo? E aí, às vezes, um gatilho, o que acontece de uma situação nada a ver, de repente a pessoa explode ou tem um comportamento diferente, justamente por conta das feridas que o subconsciente dela guardou. E aí, isso para nós da terapia, quem é terapeuta, vai dizer que o nosso cérebro ele é atemporal. O que é atemporal? Tudo que aconteceu com a Clecimara lá há 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, é como se acontecesse hoje. Ele não vai entender, isso aconteceu lá, isso aconteceu quando ela tinha 30 anos. É tudo igual para o nosso cérebro. Então, por isso que acontece, às vezes, da gente carregar esse peso. E quando a gente faz o reprocessamento, a gente vai ressignificando isso, que é um processo, um protocolo que eu uso lá, né? Que daí vai ressignificando. As primeiras vezes, Maria Helena, dói muito, assim, para algumas Clecimara, pessoas. deixa eu só aproveitar e fazer aqui, passar a informação que nós teremos aí um período que a Clecimara vai dar um brinde, Ah, é né? Com verdade. uma diagnóstico, uma consultoria de diagnóstico para estar trabalhando ali em relação aos seus traumas. Isso. Então, acompanhe aqui que logo mais terá uma palavra-chave Tem uma surpresa aí, que daí a gente. gente vai estar passando para você digitar lá na evolução da nossa descrição, da nossa conversa, e a Clecimara vai estar te chamando. Então aguarde. Isso bem. Perfeito, É. Clecimara. E nessa vida agitada que a gente anda, né?
que eu faço? Que momento que eu paro? O que eu penso? O que eu vou avaliar de concreto, do tipo assim, nossa, a Clecimara falou sobre isso, talvez isso esteja relacionado. Que ponto ali da minha vida pode estar dando sinais de que eu preciso estar reorganizando alguma coisa que ficou no Uhum. subconsciente lá e está me causando danos agora? Sim, existe uma identificação das pessoas que são formadas para poder identificar, mas nós, como você falou, Maria Helena, isso é muito importante, nós pararmos para observar, olha, esse comportamento não é normal para mim. Primeiramente é assumir, porque nós temos mania de falar nada, tá tudo bem, né? Quando no fundo a gente já tá levando uma ferida ali que já tá prejudicando. E se a gente for deixar, vai piorar a situação. Então, primeiramente, identificar. E aí, quando eu percebo que eu estou um pouco mais nervosa do que o normal, não é normal. Quando eu não consigo dormir e às vezes, nossa, é porque eu estou cheia de tarefas. Então, assim, se isso vai persistindo no nosso dia a dia, não é normal, você ter insônia. Então, tem alguns comportamentos que a gente E começa a os ver, pesadelos? pesadelos também, Sonos agitados. sonos agitados. Quem dorme do lado fica reclamando que não consegue dormir de tanto que a gente se mexe na cama. Então, é tudo isso. É por causa que teve um dia a dia bem corrido? É sim. Mas também a gente precisa observar se esse comportamento é algo que está acontecendo direto e se tem algum cunho terapeuta, que a gente precisa parar para cuidar das emoções, né? E tem uma coisa interessante que eu não posso deixar de falar para vocês, que é assim, ó, o que que acontece? A gente tem pessoas que nem lá no meu consultório acontece que eu recebo pessoas de todos os tipos, né? Então, muitas vezes a pessoa, cada um tem sua característica. E tem pessoas que na hora da gente aplicar o protocolo não sente muita dor no reprocessar, né? Mas o que que acontece? Não sente no reprocessar essa dor, mas às vezes ela joga no corpo. Olha que interessante. Por isso que a terapia TRG, ela é uma abordagem que vem junto com a leitura corporal. Porque mesmo quando eu estou fazendo o protocolo, desculpa, Imagina, que a fibromialgia é muito condicionada à questão também do do emocional emocional, no corporal. Em que sentido que eu falo isso? Por exemplo, às vezes o cliente, o paciente, ele não sente dor no corpo, né? De uma lembrança. Ah, lembrou de uma coisa que aconteceu bem grave lá quando eu tinha 10 anos. Quando faz reprocessamento, não trouxe dor. Porque a gente trabalha com grau de conforto e desconforto, né? Não trouxe dor. Mas a gente observa, através da leitura corporal, como que ficou isso no corpo dela. E Aquele faz todo tal o sentido. corpo fala? Como assim? O corpo O fala? corpo fala também, porque aquilo que a gente não joga no emocional, que pessoas são diferentes, e tem pessoas que são mais fortes, mais rígidas, outras são mais oral, que daí elas chora mais, é mais emotiva, flora mais a situação que ela viveu com facilidade, né? E tem outras que não, elas são mais, elas guardam mais pro corpo. Aquela E, questão do comportamento, come mais doce, come mais, sim, grau de come. ansiedade diferente de cada um. Entendi. Então é maravilhoso, assim, eu amo a terapia, porque assim, além de cuidar do outro, eu continuo me cuidando, porque assim, hoje eu vejo que tem muitas pessoas que chegam até mim com uma dor tão forte, e eu olho para elas, nossa, já passei por isso, eu quero ajudar. E é legal saber que você vê o resultado na pessoa, e a pessoa tem oportunidade de continuar a vida dela no propósito, porque muitas pessoas deixam de, às vezes, né, que nem a gente estava falando no início, deixa de buscar um sonho de ser professora que seja, de ser uma bancária, de ser uma advogada, por conta de dores emocionais, porque parece que existe uma trava que não consegue eh, dar continuidade naquilo que começa. Às vezes começa e para, ou às vezes nem vai porque tem medo, um bloqueio. Então a terapia ajuda a desbloquear isso daí, a abrir os caminhos. Eu costumo dizer que é como se fosse uma cebola. É. A Interessante. cebola você vai descascando. Na terapia, o que que a gente faz? Vai tirando cada etapa, cada camada, para que a pessoa ela possa se sentir plena depois e consegue se enxergar. Melhor ainda dizendo, porque às vezes a pessoa não consegue visualizar uma cebola, porque nem é todo mundo que gosta de cebola, né? Então eu vou dizer que, tipo assim, imagina nós aqui num quarto quadrado, e esse quarto é,
Todo mundo que passa joga as coisas lá dentro desse quarto. Vai jogando latinha, blá, 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 blá. Daqui a pouco a pessoa não consegue entrar e nem ver a cama, não é verdade? Então, na terapia, o que a gente faz? A gente vai tirando um por um desses itens. Então, assim, não é aquele processo que nem fala assim, Marilena, vai lá no meu consultório que eu vou fazer um milagre. Tá, um dia só. A gente tem um processo, entendeu? Não é para a vida toda, mas existe o começo, o meio e fim. Nós trabalhamos com o reprocessamento em 5 etapas, como eu falei, né? E aí, a gente tira todas essas coisas e, de repente, você abre a porta e vê lá tudo bonitinho, a cama com lençol branco, tudo arrumadinha, como é que fala? Criado Os mudo. criados Ai, com mudos. 2 espelhos Já não deu maravilhosos. vontade de deitar Nossa, já gostoso? deu, já Não deu. ficou releve? Ficou, É ficou. sobre isso. E o mais importante, né, Cleismara, que eu vejo, assim, o fundamental, é você tem que querer. Isso. Você tem que querer dar uma oportunidade Isso. para si próprio de ser diferente, de fazer diferente. Eu passei um período, né, na enfermagem, 20 e poucos anos cuidando, né, de pessoas. E, tipo assim, tá tudo bem cuidar, tá tudo bem cuidar. E eu cheguei a um ponto que eu não me enxergava. Eu não me enxergava, eu não me via que eu estava adoecida, que eu tinha adoecido e que eu precisasse de consertar a peça, né? Então, assim, não tem o que te faça, o que te falem que vá mudar isso. É um processo de entendimento. E algo assim que eu tive a oportunidade como empreendedora de ver, né, de começar a ouvir, o autoconhecimento nos liberta. E eu achava isso uma fala assim muito desnecessária. Como autoconhecimento, gente, não tem como a gente não ter autoconhecimento. Eu me conheço muito bem, eu sei quem eu sei como sou e tá tudo certo. E aí é o que você falou. É aquilo que a gente vai guardando, vai acondicionando, vai guardando, vai acondicionando, empilhando tudo direitinho lá no quartinho Exatamente. escuro. Você falou uma coisa muito importante agora. E de repente tem aquela batidinha de caneta lá na primeira latinha. E daí todas se estremecem e todas vêm abaixo. E essa reconstrução. Isso. E então eu acho assim lindo a tua profissão, a tua colocação. E principalmente a oportunidade que você vai dar, né, para uma pessoa. Sim, Então, uma não, eu vou dar para 3. Eu só quero amamos validar. oportunidades. Você falou isso aqui agora, que é muito importante, não podemos deixar passar. Você disse uma coisa de autoconhecimento é tudo. Quem hoje não tem o autoconhecimento de conhecer, buscar conhecimento, não tem nada, né? Mas o autoconhecimento, ele não pode ser baseado para cuidar das nossas feridas. É como se fosse, por exemplo, se você depois parar aqui o nosso podcast e for lá pesquisar sobre leitura corporal, você vai tomar toda a consciência de que, nossa, que legal, e funciona assim, né? Acontece isso comigo por conta disso, disso, disso. Tudo bem, você tem toda a ferramenta. Verdade, acontece tudo isso. E agora, o que você vai fazer com isso? É conhecimento. Eu tenho conhecimento que eu não tô bem, que eu tô com uma dor aqui no peito, que eu tô sentindo mal, que eu tô, às vezes, sendo muito rude no tratamento com as pessoas. Isso é só consciência. É ótimo. Então, a consciência tem que ter uma ação. E a ação a gente só consegue com um profissional. Exatamente. Entendeu? E por isso que, tipo assim, todos os profissionais das áreas, eu super admiro e valorizo. Por quê? Porque eu não sei fazer o que ele fala. Então, tipo, eu preciso validar isso daí. Exatamente. Não é verdade? E aí, uma vez que eu falo, nossa, realmente, eu tenho a consciência, eu vou atrás de um profissional. E aí você está se permitindo tirar aquela dor. Além da consciência, então agora a Maria Helena vai tirar aquela situação para viver plena, para viver com leveza. Porque é a questão do especialista, né? Eu posso saber o que eu estou, eu posso até saber o que me levou àquela condição, mas eu não vou ter estrutura emocional para que eu geste, para que eu articule, para que eu faça essa engrenagem voltar na mesma rotação. E assim, né? Como enfermeira há 25 anos, é algo que eu falo assim com muita tranquilidade e seriedade. Não importa a área que a gente atue, nós somos seres humanos funcionais, cada um do seu jeito,
e sempre com a questão de querer dar conta de tudo. Então, eu acho que... Acho não. Hoje eu sei É que importante. é importante você, o quanto antes, fazer uma autoanálise do que eu estou, como eu estou, e procurar Isso quais as mesmo. formas que eu tenho para que me ajude, para que me dê suporte, sustentação para mim passar por essa fase. Sim, e hoje tem ótimos profissionais que a gente pode confiar. Muitas vezes a gente não quer, não quero ir lá porque é minha amiga. Hoje tem muitos. E a gente sabe também, nós, que nem eu que tive esse privilégio, que veio para mim, foi como se fosse um chamado. Deus me chamando para fazer essa terapia para ajudar outras pessoas. Então, o que acontece? Tem muitas pessoas que estão à disposição por causa de muitas pessoas que estão precisando. Entendeu? Então, assim, tem campo para muitas pessoas, né? Clecimara, vamos deixar a palavra-chave para o sorteio lá dos 3 participantes? Eu acho, 3 pessoas, É. Qual é a palavra-chave? E eu acho que é aquela pessoa que escrever lá, releve. Como você sabe? Releve. E Releve. daí você vai ganhar uma consultoria com É, um diagnóstico da é. sua condição. E lá no escondidinho, no quartinho escuro, o que a gente vai precisar alinhar para ficar ainda melhor. E Então, essa... ó, releve Uhum, comentários aqui embaixo. As 3 primeiras pessoas isso, ganharão aí um mimo isso. extraordinário E é o da mimo, viu, Marilena? Clecimara. Porque assim, Clecimara. é uma consulta, e a consulta eu já cobro na primeira consulta. Por quê? A gente faz já uma análise completa, né? Que é a anamnese, para saber, para entender como que você é, como que é um pouquinho da sua história, para poder colocar aí o protocolo. Então, você, assim, vai ter um ganho maravilhoso sobre essa primeira consulta, né? Para você se conhecer e também saber se tá precisando ou não, né? Uma autoavaliação Isso, guiada. guiada. Isso é extraordinário. Maravilhoso. Eu sou assim encantada com o cuidar, né? Uhum, que legal. E realmente a gente vê, né, o seu crescimento, o seu empenho, a sua dedicação, o resultado, os frutos disso que você já está colhendo, em relação a si própria, né, de conseguir administrar melhor as coisas, essa tranquilidade, a serenidade, a segurança. Não, nós vamos fazer, vai ser dessa forma, vai dar tudo certo. Isso. E a gente tá num agito total, né, de demandas, demandas, Isso que é demandas. interessante. A gente precisa pelo menos de mais 2 horas na agenda, É, no nossa de 24 para 26, para poder dar conta de tudo que a gente precisa. sim. E a gente precisa se avaliar. O que é prioridade mesmo e o que eu tô deixando de tempo aí desperdiçado com outras coisas que dá para mim ter Uhum. investir em algo que me dê um melhor Deu o melhor resultado. resultado, verdade. Cleicimari, entre tudo isso que você aprendeu, o que mais você quer ensinar a gente, passar pra gente ficar mais atento aí nessa dinâmica da terapia? Olha, eu acho muito legal, assim, né? Que nem eu já falei no início, primeiramente, conhecer e se identificar que precisa, né? E não ter medo, e não ter vergonha, que hoje não precisa ter vergonha, né? Porque é uma ferramenta que a gente tem ao nosso favor. Muitas vezes a pessoa, às vezes, acha, é terapeuta e não se trata mais. Nós, como terapeuta, que nem eu falo por mim, eu continuo fazendo terapia. Tem um apoio com a gente, porque a gente lida com muitas pessoas, né? E quando você faz terapia e fica uma pessoa mais leve, mais calma, não significa, muitas pessoas confundem. Nossa, mas tá muito lesa, muito. Não é questão de, assim, Não viver no você não automático. viver no automático e você não quer mais guerra com ninguém. É muito sério isso, sabe? Que eu queria. Tinha uma época que eu queria guerra com todo mundo. É sério. E aí você olha pra mim e fala, Acho que eu duvido. conheço. Eu queria, verdade, queria guerra com todo mundo. Por quê? Aquele lixo que estava dentro de mim, eu queria jogar para o outro, entendeu? Jogar mesmo para o outro. E aí, quando eu identifiquei isso, que eu não podia fazer isso, que nem todo mundo merece, na verdade, ninguém merece que eu jogue o lixo no outro. Então, eu preciso ter esse cuidado, essa gentileza com o outro. E comigo mesmo, né? Que as pessoas passem a te respeitar mais, olhar mais para você. Quando você é uma pessoa chata, uma pessoa cheia de muito, assim, tipo, qualquer coisa você já se explode. Tem muitas pessoas que querem ficar perto, mas não é todo mundo. Você começa a identificar que é diferente uma pessoa perturbada de uma pessoa que é mais leve, né? Então, assim,
buscar mesmo, não ter vergonha, não ter medo. Se você não quer fazer a terapia com a sua amiga, você pode buscar outros profissionais. E se você quiser também fazer com a sua amiga, porque a minha terapia hoje eu falo que não é uma terapia de fala, viu, Maria Helena? É só fala. Você vai sentar lá na minha frente, vai falar de sua vida. Imagina você ficar lá 1 hora falando para mim da sua vida e eu dando conselho. Não é sobre isso. A terapia TRG, gosto por conta disso. Tem esse formato de a gente colocar, né, aplicar o protocolo, que é o mesmo para todos, cada um vai reagir de uma forma diferente, mas Ok. é o mesmo para todos. E aí a gente vai fazendo ali, acontece da pessoa querer falar, como, né, a gente costuma dizer, tem muitas pessoas que é oral da fala. O que é o oral da fala? Gosta de falar e tem necessidade de falar. E o terapeuta ele precisa identificar isso e deixar falar. Então, assim, quando eu vejo que tem essa oralidade, eu deixo falar um pouco, né? Mas aí eu já vou controlando, falando, olha, vamos fazer o reprocessamento, porque o mais importante é o reprocessamento. Porque, assim, por mais que a gente, como eu atendo também criança, né, adulto e criança também, pode Nossa, que até ótimo. Criança, nós, criança podemos iniciar com que idade? pode colocar a partir dos 10 anos, já Dos consigo. 10? Aham. É, que daí ela já traz uma barragem. Na verdade, quando a gente está no ventre da nossa mãe, nós já temos alguns problemas que vai identificando, porque a mãe ela passa por várias coisas, dentro da barriga ele já vai sentindo tudo isso, né? Então, assim, a pessoa ela passa pelo reprocessamento, a gente faz o reprocessamento, e aí se fosse só pela fala, o que que acontece? Eu correria o risco de a criança ou até o adulto às vezes falar, vou burlar esse sistema, vou mentir para ela. Então nem é sobre mentir para mim, entendeu? Porque às vezes a pessoa não quer também falar, nem é só sobre mentira. Porque eu acredito que quem busca a terapia não vai ficar lá contando história mentirosa, Sim. né? Mas acontece da pessoa ou mentir e não querer falar. E tá tudo bem, a gente consegue com o protocolo conseguir identificar e ajudar a pessoa, entendeu? E funciona, é maravilhoso. E por isso, quando a gente fala que não precisa de fala, não que vai isentar totalmente. A gente vai acolher aquelas que. Tem dia que você chega lá e não quer reprocessar. O profissional ele precisa identificar: olha, hoje não dá para reprocessar. Porque tem reprocessamento que é bem um pouquinho pesado. Que eu costumo dizer que dói, mas quando dói é para nunca mais doer. E eu posso dizer com propriedade. Hoje eu até falo assim: meu Deus, que frieza que ficou aqui dentro. Que antes eu tinha uma angústia, Maria Helena, tão grande dentro de mim. Era um buraco tão grande dentro de mim que assim eu queria desenhar para as pessoas ver assim e mesmo se eu desenhasse as pessoas não iam entender e eu acredito que tem muitas pessoas assim e quando a gente faz o reprocessamento que assim tá reprocessando dói aí ele vai voltando é muito maravilhoso. Eu queria assim que todos tivessem esse entendimento e sentisse o que realmente eu senti. A gente vai reprocessando, dói, vai doendo menos, vai doendo menos, vai doendo menos. E quando a gente visita, nossa, o que que aconteceu aqui? É maravilhoso. Então, por isso, eu sou encantada pela terapia TRG. E eu super indico. Eu acho assim maravilhoso e a questão de se De dispor, se se dispor, abrir é, para o se novo. permitir também. Ia começar por você, né, Clicimara? É. Como você falou, tempo Uhum, lá trabalhando numa sim. área específica, Uhum. dominando todo aquele monte É. de números lá, aqueles montes Cálculo, de papéis, aprovação, né? oi, Dando análise. conta de 55 mil clientes lá, todos pedindo 1.500 coisas diferentes. E tipo assim, É. não me não me Uhum. cabe mais Preciso também disso, nesse formar. conteúdo, nesse contexto, nessa atuação, e fazer uma transição de carreira, porque eu acho isso extraordinário. Eu já fiz algumas, né? Uhum. E para mim, assim, sempre é aquela coisa, né? Sempre Uhum. foi fácil, nunca foi fácil. É, Mas do tipo, não, eu faço isso, mas eu não quero mais fazer isso. Então eu vou começar uma capacitação nisso, eu vou fazer uma transição e tanto tempo depois eu vou e a gente quando faz se os planos. identifica, É, é e maravilhoso. daí vem e faz outra coisa e, né, vem a ser professora, uma coisa que eu falava que nunca seria, e depois me tornei professora e tive a oportunidade e amei, me apaixonei, foi o que eu mais gostei de fazer na minha vida profissional, foi ensinar, compartilhar aquilo que eu sabia e estar aberta ao novo, começar a se cuidar e agora se tornar uma cuidadora Uhum. de outros. De outros. É lindo a tua história. Uhum.
É muito gratificante para nós Obrigada. termos você na CEMEG. Obrigada. É um agradeço. privilégio, Privilégio meu. porque é a experiência, é a prova viva de que tudo é capaz, tudo pode. A partir do momento que se determina, a partir do momento que se debruça em cima dos estudos, se debruça a aprender, os resultados são maravilhosos. E eu fico, assim, grata a Deus de tê-la com a gente agora nessa nova demanda, nos trazendo conhecimento, nos ensinando. Mais alguma coisa que você queira nos ensinar, passar aí, deixar um tico aí de um. Ai, acho que eu quero saber um pouquinho mais disso lá com a Clecimara no consultório. Eu acho que eles tinham que pegar meu endereço. Eu vou Então, deixar o QR Code aqui. mas passe seu endereço, então, suas redes É, sociais, para a gente te achar mais é fácil. verdade. Eu acredito que a gente podia ficar horas aqui conversando, né? Nossa, Porque eu teria tenho muitas eu perguntas. tenho muita coisa para passar e eu passo mesmo. Eu quero mais que as pessoas aprendam, porque quando a gente não sabe, né, de uma situação como a gente não tem interesse. A gente se afasta Se dela, na afasta verdade. dela, exatamente. E quando a gente passa a ter o conhecimento sobre ela de verdade, a gente começa a ter interesse. Entendeu? Então, assim, se permite, né? Eu tô aqui, né? Se alguém quiser conhecer um pouquinho mais da TRG, eu tô aberta para falar. E eu estou atendendo agora, né, no endereço Avenida Horácio Racanelo, 5570, sala 106, no primeiro andar. E as minhas redes sociais é a Releve, @Releve TRG, facinho de encontrar. Lá eu coloco alguns conteúdos já para vocês começar a sentir mesmo, né? O que é a terapia TRG e como que você fica depois que você passa pela terapia. Então é maravilhoso, se permite. Se você sabe, por exemplo, que tem alguém na família que assim poderia estar vivendo um pouquinho melhor se passasse por esse cuidado. Eu costumo dizer que é cuidado. A terapia assusta. Terapia assusta. Esse cuidado, releve, né? Então a gente faz de uma forma mais leve para as pessoas aceitarem melhor. E tudo que é assim, às vezes ela se assusta. Ai, não tô doida, não tô maluca, não é Às verdade? vezes estamos, gente. E às vezes estamos e Às tá vezes tudo bem. estamos Às e vezes não estamos nos sim. enxergamos. Não é verdade? É. E não que a Clecimara, depois que fez a formação terapeuta, é perfeita, eu não sou. E eu estou aqui agora, por exemplo, se vocês. 5 coisas que estão acontecendo comigo lá fora, se eu falar, você fala mentira. Então, assim, não é só comigo, o Brasil inteiro está vivendo Exatamente. um momento de muitas coisas. Mas é olhar para a situação e ter a consciência. Você não vai conseguir resolver, e para que vai jogar dentro de você ou no outro. Então, essa consciência, só quem traz é quem faz terapia. Porque quando vem uma bomba muito forte para dentro de você, eu já vivi isso. E se paralisa. E agora? Eu vou morrer. E começa a dar aquelas crises. E vai no corpo. Não é assim? Foi. Então, Foi assim. não é assim? Foi assim. E é sobre isso. É tipo, você receber uma notícia dramática, bombástica, e você ficar ali e saber acalmar o outro, porque você vai precisar de acalmar o outro em algum momento, né? Porque não que todos nós somos super-heróis, mas todos nós temos a humanidade de um dia estar perto de alguém que precisa. Então, às vezes, a terapia que eu faço é para mim e para ajudar o outro. Olha Eu que ia legal. falar justamente isso. Eu vejo a busca, né, pelo autoconhecimento para a gente se polir um pouco mais, se lapidar mesmo, um respeito imenso com o outro. Isso. Porque o nosso jeito de ser, de agir com os nossos fardos, a gente vai passando e a gente vai deixando nossa marca. Então hoje é ganhar uma guerra ou é ganhar uma batalha? Eu estou indisponível tanto para a guerra quanto para a batalha. Eu só quero viver meu dia com tranquilidade. Então, aprender a se gerenciar, aprender até quanto a gente pode ir para nos pouparmos de adoecermos. Isso, porque você sabe que aconteceram muitas coisas hoje durante o dia que você não conseguiu resolver. Mas deitar a cabeça no travesseiro e saber que você vai amanhã levantar e tentar resolver todo. Se não conseguir, tá tudo bem, né? E conseguir administrar isso com Isso, tranquilidade. exatamente. E é sobre isso. E é sobre isso. E assim nós deixamos um pensamento, né? Como que você está se administrando, né, Clecimara? Como que você está se administrando? Exatamente.
o que nós precisamos estar ali com um auxílio, um olhar de um especialista para nos conduzir. Com certeza. E a Clecimara está aqui para isso. Clecimara, muito, muito obrigada por estar conosco, muito obrigada por acreditar nesse projeto, depositar seu voto de confiança, estar aqui com a gente. A CEMEG agradece imensamente a sua contribuição e com certeza todos que estão nos acompanhando. Com certeza. Então, nesse momento, a gente deixa um tchauzinho para vocês, um grande beijo. Posso falar? E a Clecimara está com as câmeras à sua disposição. Eu quero agradecer mesmo, porque eu acho lindo essa parte que a gente pode mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Eu amo essa comunicação, que só acrescenta, porque quando está escondido as pessoas não sabem. E agora aqui, ó, vocês têm a oportunidade de ter esse acesso. Se tudo isso que eu e a Maria Helena trouxe aqui para você faz sentido para você, eu posso te ajudar nesse processo. Gente, essa mulher arrasa sempre, sempre. Muito obrigada. Obrigada. E um grande Tchau. beijo.